Olá! Oi pessoal, bem-vindos. Ainda ninguém chegou, o incenso caiu. Espera aí, um tempinho. Olá, olá. Estamos aguardando o pessoal entrar ainda. Bem-vindos para quem está chegando. Ângela, Leca. Pessoal ainda chegando, ainda são 18 horas, 18h01 agora exatamente. Então daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a prática, né? Mais um dia de prática de meditação. A gente tem feito todos os dias, né? Desde o dia acho que 16 de março que a gente está aqui fazendo. Então daqui a pouquinho a gente explica. Esperar mais um tempinho o pessoal chegando. Bem-vindos, quem está entrando agora. Vitado, Ângela, Luciano, Ana Bia. As pessoas estão chegando. Deixa eu pegar o livro aqui que eu esqueci do livro. Então daqui a pouquinho a gente vai dar início a mais uma meditação guiada, mais uma prática de meditação. E a gente sempre está fazendo uma prática, lendo um textinho no final, um textinho que apoia a prática, né, que dá suporte à prática. Textos do Osho, do Moji, textos zen, textos do taoísmo, diversos textos muito dessa linha oriental, das meditações, que dão suporte à nossa prática. A gente está pegando no nosso acervo, vários livros diferentes e separando os textos. Hoje a gente vai ler para de cada novo. dia a gente lê, então tá bem dinâmico assim, né? Hoje. Você procura, a gente na verdade vê os textos por dia, né? A gente está olhando, sente o feeling e acaba pegando o texto. Bem-vindo, pessoal. Nath. Bárbara. Nath, lindona. Que saudade. Então, daqui a pouquinho, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Chantou, essa é a Ritama. Somos facilitadores de meditação, somos praticantes de meditação principalmente. Sou responsável aqui pelo Espaço Samazati. E aí daqui a pouco a gente vai fazer uma prática de meditação guiada. Ângela, primeira vez, bem-vinda. Simone. A gente fala. A gente fala ao mesmo tempo, né? A gente tem todos os dias feito meditação em 6 horas aqui, né? Como o Chantou falou no começo. As meditações que a gente já fez estão disponibilizadas para quem quiser ver, as meditações já foram feitas. Quem já fez também, se quiser repetir alguma, ou tiver vontade de aprofundar mesmo, elas ficam todas disponíveis, pelo link. Está lá no nosso canal do YouTube, Samazati Terapias Integradas, desde o dia 1º de abril. A gente não estava salvando os vídeos no começo, e aí eu passei a salvar os vídeos a partir do dia 1º, e dia 1º a gente também tá lá no canal do YouTube, tá na timeline do Facebook, e a meditação do dia aqui no Instagram fica disponibilizada no Stories por 24 horas. Então, se você não consegue fazer naquele horário, vai estar no Stories, ao vivo aqui. Na timeline do Facebook também fica, mas aí você tem que rolar muito lá para achar, às vezes, outro. O canal do YouTube é Samazati Terapias Integradas. Samazati com 2 M's. S-A-M-M-A-S-A-T-I. Terapias Integradas. Tá? Lá é só se inscrever lá no canal. E lá tem todas as meditações que a gente está fazendo aqui salvas desde o dia 1º de abril. Não é mentira. A gente está até pedindo para o pessoal também se inscrever, porque a gente estava querendo mudar o link da página para ficar mais fácil das pessoas acessarem. A gente precisa de 100 inscrições para isso. Então a gente está pedindo para o pessoal se inscrever lá na página do YouTube, que aí a gente consegue modificar o link também. O Luciano falou ali, é isso? Vou ajeitar aqui, puxa aqui. Primeira vez também do Luciano, bem-vindo, Primeira vez Luciano. também bem-vindo.
Pepe Eugênio, o pessoal está chegando, Selma, outro Pará. Então daqui a pouquinho não, acho que já dá já. Deixa eu falar um pouquinho vou falar sobre a postura, tá? Vou falar sobre o sentar, né? Quem está aqui pela primeira vez e pessoas às vezes que não têm prática de fazer a meditação sentada, né? Às vezes as pessoas têm mais práticas com outros métodos, as meditações ativas, as meditações, né, que usam o corpo, trabalhos de respiração. Então as meditações sentadas, que é o que a gente está usando, né, o Zazen, Vipassana, Shamatha, um monte de técnicas, né, das linhas budistas, independente da questão religiosa, é uma prática de meditação, né, e então é disponível a todos, né, todo mundo pode fazer. E temos então tem gente que às vezes não tem prática com essas meditações, e aí eu gosto de explicar no começo a questão da postura, né, que ela é muito usada, ela é muito importante durante a prática, porque ela serve como essa âncora da nossa atenção. Então no Zen a gente usa essa almofadinha, tá? Essa almofada se chama Zafu. Se você não tem ela em casa, não tem problema, tá? Muitas pessoas não têm, né? Então não é comum todo mundo ter, mas se você tem, maravilha. Agora se você não tem, você pode usar uma almofada normal, pode usar um travesseiro normal. Só lembra que esse travesseiro, essa almofada, ela tem que ser firme. Então, se é um travesseiro fofo e você senta e afunda, coloca mais de um, dobra ele, né? Coloca algo mais firme para você sentar. Tem pessoas também que usam os banquinhos de madeira de meditação, também são bem úteis, mas pode ser com uma almofada normal, com um travesseiro normal, e coloca, né, um tapete embaixo ou um edredom embaixo para você não sentir incômodo dos ossinhos do pé, o peito do pé ou o joelho batendo no chão também, tá? Quando você for sentar na almofada, você não vai sentar no meio da almofada, tá? Porque se você sentar no meio da almofada, as suas pernas ficam soltas, ficam elevadas. As suas pernas têm que servir de apoio também no sentar. Então, quando você sentar na almofada ou no travesseiro, aí, no que você tiver na sua casa, você vai sentar na pontinha da almofada e automaticamente o seu peso vai se deslocar para frente. E aí você consegue apoiar o peso também nas pernas, formando esse grande triângulo nessa base. Uma base firme e estável. A questão das pernas, né, muita gente reclama, eu fico com dormência, formigamento, muito desconforto. É porque geralmente está prendendo a circulação e aí está atrapalhando isso. Quem tem prática, né, principalmente as pessoas que praticam yoga, o pessoal que tem mais prática de sentar, consegue fazer a lótus completa, a semilótus, né, aquelas posições clássicas lá nas imagens do Buda, com a perna bem cruzada, bem dobrada. Beleza, se você consegue usar essa postura, perfeito, é muito estável. Agora, se você não consegue, usa uma posição que a gente usa muito no Zen, que é pegar o pé direito, pode ser também o esquerdo, mas geralmente a gente usa o direito, coloca bem colado aqui na perna, tá? O calcanhar vai chegar a tocar o seu períneo, bem colado, e a perna esquerda na frente do pé direito. Você não coloca nenhuma parte da perna sobre a outra. Então, uma perna bem colada no corpo e a outra na frente. E aí vocês estão vendo que os dois calcanhares, eles ficam alinhados aqui meio que no centro do corpo, tá? A perna bem aberta, para poder criar essa base estável. E aí você consegue ficar aqui, sentado na pontinha da almofada, dar uma giradinha no quadril para poder encaixar a lombar. E aí apoia também, distribui esse peso nas pernas, tá? A questão dos braços, você pode deixar os braços repousados sobre, né, perto aqui do joelho, pode deixar repousados aqui com a mão para cima, ou você pode colocar a mão esquerda repousada na mão direita e tocar os polegares levemente, tá? Esse é o mudra cósmico que a gente usa no Zen, tá? Que traz mais um ponto de atenção, esses dois polegares se tocando bem levinho, serve como mais um ponto de atenção. E aí você consegue perceber se você está muito tenso na prática, provavelmente seus dedos vão estarem muito pressionados, ou se você está muito relaxado, está cochilando, está viajando aqui na maionese, os dedos vão perder o contato e vão ficar separados. Então é a pontinha do polegar se tocando bem, é quase um não tocar, tá? Ele vai ficar aquele toquinho leve. Outra posição na almofada, muito boa também para algumas pessoas, para mim, por exemplo, não funciona, mas tem gente que gosta, é você ficar ajoelhado dos lados da almofada
e aí você senta na almofada, do mesmo jeito, na pontinha da almofada, os joelhos, né, ajoelhados no chão, o pé dobrado lá atrás, né, virado para trás, para você tocar meio que o peito do pé no chão. Mesma coisa nos braços. E tem gente que acha essa posição bem confortável, consegue uma posição bem estável também e pode continuar na prática aqui. E outro jeito, né, se você não consegue sentar na almofada, se sentar na almofada para você é muito difícil, muito desconforto, é usar a cadeira. A cadeira não tem, né, não existe depreciação na sua prática em relação a sentar na almofada. Então você pode sentar na cadeira tranquilamente, só que do mesmo jeito você vai sentar na ponta da cadeira, mantendo a coluna reta, né, não encostar no encosto, e aí os pés paralelos no chão, plantados no chão, mais ou menos a largura do seu quadril, e aí mesma coisa, as mãos repousadas e a atenção na postura. Se a cadeira for baixa e seu joelho ficar acima da linha do quadril, você estica a perna um pouquinho para frente, para deixar o joelho abaixo da linha do quadril, e aí facilitar a sua circulação e você não ter desconforto de formigamento, de dormência na perna que vai atrapalhar a sua prática. Beleza? Cadeira e almofada, mesma importância. A gente usa a almofada, que é, né, mais estável, você vai ter, como eu falei, esse triângulo de base, mas se para você é difícil, se você tem algum problema no joelho, alguma coisa do tipo, não adianta você ficar sentado na almofada brigando com a postura, ao invés de você estar atento, né, à respiração e à postura. Tá bem? E aí? Alguém tem alguma pergunta? Mas quem que chegou aí? Helder, Clarinha, Leandro. O pessoal tá chegando. Clarinha, tio. Dori Santana, Amanda, Madu, Andréia, MT Rodrigues, Selma, escritora. Lembrando que a gente está fazendo a transmissão por 3 aparelhos, então a gente está fazendo 2 pelo Instagram e 1 pelo Facebook. E de vez em quando acontece da conexão ou do Instagram ou do Facebook cair, porque tem muita gente entrando, né, fazendo live também. Então a gente está fazendo pelo Instagram do Chantor e do Samazati e pelo Facebook do Samazati. Então se cair a conexão em um desses, migra para o outro. Isso. Tá? Beleza? Que às vezes fica intermitente, mas se isso acontecer durante a prática, né, não precisa parar e ir lá mexer no celular. Mantenha o que estava sendo guiado antes, mantenha a sua atenção na postura, mantenha a atenção na respiração. Se voltar, você continua seguindo a guiança, mas se não voltar, continua acompanhando aquilo que foi, né, que foi ligado. Essa é uma botou troquei para pré-chantor, beleza. A gente tem essas opções, né? Porque também falta aparelho, né? Então não dá pra gente ficar fazendo transmissão de um monte de lugar. Daria para botar no YouTube também. O YouTube também faz transmissão ao vivo, só que lá a gente ainda tem muito poucas pessoas inscritas. Então a gente vai acabar alcançando um número menor de pessoas. E nesse momento eu acho que o mais importante é a gente alcançar o maior número de pessoas para que elas possam meditar, praticar mais a meditação. Aqui no Instagram do Samazati tem os depoimentos lá das pessoas que já estão fazendo, estão acompanhando mais a meditação com a gente. Então as pessoas têm dado depoimentos bem legais, pessoas que às vezes nunca tinham praticado na vida, que já tinham tentado lá atrás e não tinham conseguido, e com essa, né, recorrência da prática têm conseguido ficar mais atentos, mais presentes, né, menos ansiosos, menos depressivos, menos acelerados, e ganhando essa intimidade na prática da meditação. Tá bom? Vamos lá? Então, quando a gente começa, a gente sempre vira a câmera lá para o Buda, tá? A gente deixa a câmera virada lá para o Buda, simbolizando, né, que todos os Budas se sentam juntos quando você está meditando. Procura um espaço aí na sua casa mais silencioso, um espaço mais tranquilo. Se puder diminuir um pouquinho a luminosidade, a luz um pouquinho mais baixa, tenta ficar nesse espaço. Lembra, né, da questão da postura, do sentar, atenção à postura, barriga solta. E aí a gente vai seguir aqui da guiança da meditação.
E lembrando também que em relação aos olhos, você pode fazer tanto com os olhos fechados como os olhos abertos a 45 graus. Mas se você quiser fazer com os olhos abertos, não fica olhando para baixo, migrando o olhar de um lado para o outro. Olha para um ponto fixo durante toda a meditação. Claro que pode piscar, né? Tem outras meditações que não usam o piscar, mas essa meditação você pode piscar normalmente. Isso. Só fica olhando para um ponto fixo durante ela, ou de olhos fechados, se você preferir. Isso. Beleza? Então vamos começar. A gente vai virar as câmeras aqui. Deixar aqui com o Budinha aqui acompanhando a gente. Vou me ajeitando aqui já também. A gente vai entrar aqui na postura também. Então, procura esse espaço aí mais silencioso. Se senta. Deixa a respiração solta, mais profunda. E o sino vai ser convidado a soar 3 vezes, né, indicando o início da prática. E no final o sino é convidado a soar mais uma vez, indicando o fim da prática formal, mas procura ainda ficar ali atento à postura, atento à respiração, evitando se movimentar bruscamente, e continua seguindo ainda a guiança da meditação. Então senta aí, coluna reta, barriga solta, e a inspiração profunda, mas sem esforço. Traz a atenção para a postura. Perceba se existe alguma tensão no corpo. Faça um breve escaneamento corporal, descendo desde o topo da cabeça até lá os seus pés. E nesse breve escaneamento, você observa se existe algum ponto de tensão no corpo. Caso encontre, observe um tempinho e relaxa conscientemente essa região, mas mantendo a atenção à postura, a respiração profunda, a barriga solta, a cabeça equilibrada sobre o pescoço, nem tombando para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. A boca fechada, mas sem tensão no maxilar, sem cerrar os dentes. A língua solta dentro da boca, repousada, relaxada, e a ponta da língua tocando a parte anterior dos dentes. E a inspiração profunda pelo nariz e deixando a expiração solta. Os olhos podem ficar fechados ou, se você preferir, ficar com eles abertos, lembrando de ficar olhando para baixo a 45 graus, ou de frente para a parede, ou olhando para o chão, num ponto mais fixo, sem ficar buscando informações com esse olhar. Coluna reta, peito aberto, a inspiração profunda, a barriga solta, e na expiração deixa o ar sair livre. Você não força a saída do ar. Essa inspiração profunda é sem esforço, não é uma luta. É percebendo que com a barriga solta, a inspiração expande tórax e abdômen, e a expiração é livre.
Imagina que existe uma linha amarrada no topo da sua cabeça e essa linha te puxa para cima, alinhando desde o topo da cabeça até a base da sua coluna, até os isquios, esses ossinhos os quais você está sentado em cima agora. Então você inspira profundamente, deixa a expiração solta e se aquieta na observação da respiração. E aqui agora sentado, tenta abrir mão de qualquer objetivo a ser alcançado nessa prática. Tenta abandonar qualquer ideia, qualquer desejo e objetivo a ser alcançado na prática. Até mesmo a ideia de atingir um estado meditativo são abandonados aqui e agora. Você apenas mantém a atenção na postura, peito aberto, coluna reta, e observando o ar entrando, expandindo o tórax e abdômen, e a expiração livre e a atenção repousada nessa quietude. E agora observa os sons externos, o que você considera externo, os sons da rua, o som da minha voz, a temperatura do ambiente. Coloca a atenção e a observação nesses fenômenos você considera, a partir do ponto do eu, externos. Os sons da rua, as vozes, a minha voz. Fica observando todo e qualquer som e qualquer fenômeno do ambiente. Tenta observar cada um desses eventos que ocorrem no ambiente. Se existir algum aparelho, um ventilador, um ar-condicionado ligado aí na sua casa, observa o som desse aparelho. Observa o barulho da rua, com os carros passando, se houver algum. Ou se existirem pássaros, os sons que a natureza emite. Ou se nada disso é percebido, simplesmente observa a voz que está guiando essa prática. Fica simplesmente observando, não é analisar, não é julgar, não é gostar ou não gostar. É simplesmente repousar a atenção e a observação em todos esses fenômenos que ocorrem no ambiente, aqui e agora. E agora, com essa mesma observação, você vai observar o corpo. Sente, observa a sensação da bunda sentada, das pernas dobradas ou os pés plantados no chão, se você está numa cadeira. Observa a movimentação da respiração. Observa se existe algum ponto de tensão. Se você perceber que existe algum ponto de tensão no corpo, observa esse ponto e conscientemente você relaxa.
E aí você vai passar a observar dois fenômenos. Um fenômeno que existia, uma tensão, e da mesma forma agora você consegue observar que não há mais a tensão. E deixa essa atenção repousada no corpo e nas suas sensações. Observa se existe calor, se existe frio em alguma área. Observa o tato, o toque da roupa sobre a pele. Observa a sensação dos braços e das mãos repousadas sobre as pernas. Sensações físicas, realmente. Não é criar uma ideia sobre isso, é simplesmente observar o físico da forma mais objetiva possível. Não é observar o calor e começar a dizer mentalmente que calor é bom, calor é ruim. É simplesmente observar a sensação física no corpo. E aí agora tenta observar se existe alguma emoção. Esse fenômeno mais sutil que também reside no corpo físico. Então, observa se existe alguma emoção aí no corpo. Alguma angústia no peito, ou um frio na barriga, um aperto na garganta. Observa se existe alguma emoção acontecendo nesse corpo. E se não existe nada, observa que você consegue perceber que nada existe. Da mesma forma, a observação fica repousada no corpo, nesse ambiente mais sutil das emoções. E tenta não entrar no enredo, num diálogo mental em relação ao que está observando. É simplesmente observar. E agora leva essa observação para os pensamentos, para a mente. Tenta observar os pensamentos e de forma real e objetiva, simplesmente observar esses pensamentos. Seja o que aparecer na tela mental. Se aparecer um prato de comida, se aparecer um sanduíche, você simplesmente observa isso. Tenta não dialogar com esses pensamentos e observar o que é que aconteça na tela mental. Provavelmente, repousando a observação na mente, o fluxo de pensamentos diminui. Mas da mesma forma você consegue observar que não há pensamentos. E aí vai aparecer um pensamento e você continua observando. Esse pensamento desaparece, você continua observando agora a ausência de pensamentos. E agora volta essa observação novamente para o ambiente. Observando qualquer fenômeno que aconteça no ambiente. O som na rua, o clima que está no ambiente que você está presente, os sons que esse ambiente que você está presente emanam, e até a minha voz, que
que está ocupando agora o ambiente que você está exercendo a prática. Observa cada um desses eventos, cada uma desses fenômenos que acontecem aí no ambiente, desde os sons da rua até o som da minha voz. E agora, mais uma vez, você vai observar o corpo. Observa as sensações físicas do corpo. A sensação da bunda sentada, da perna dobrada ou dos pés plantados no chão. A sensação dos braços repousados sobre a coxa. A sensação da roupa tocando a sua pele. A sensação física direta e objetiva no corpo. Sem devaneios, apenas observar o físico. E aí, mais uma vez, damos mais um passo e agora observando um campo mais sutil, o campo das emoções. Observa se existe alguma emoção percorrendo o seu corpo. Uma angústia no peito, um aperto na barriga, um nó na garganta. Perceba essa emoção que não precisa ter um nome exatamente, mas que acontece agora no corpo. E mais uma vez, se não estiver acontecendo nenhuma dessas emoções no corpo, você consegue observar que não há nenhuma delas acontecendo. A observação independe do fenômeno. E mais um passo, agora levamos essa observação para a mente, para os pensamentos. Seja eles qual forem, você não é para julgar, é simplesmente para observar o que é que apareça na tela mental. Provavelmente, só de levar a atenção para observar os pensamentos, esse fluxo diminui, fica meio perdido, você não consegue encontrar um pensamento, é como se eles fugissem da sua atenção. Mas até isso é observável, você consegue observar a falta ou até mesmo a dificuldade de encontrar os pensamentos. E agora vê se é possível darmos mais um passo e você colocar toda a sua atenção nessa observação. Perceba que essa observação, ela consegue observar o corpo respirando, o tórax expandindo e murchando, contraindo, abdômen expandindo e contraindo. Agora, se dê conta de que essa observação, observando o corpo respirando, vê se essa observação respira. Qualquer coisa que apareça na tela mental como resposta, perceba que isso também é observável. E aí você volta a atenção para a observação. Observa o corpo, observa o ambiente, observa os pensamentos ou não. E vai ficando cada vez mais repousando a sua atenção nessa observação. Então existe um ambiente que pode ser observado, com todos os seus sons e sensações. Existe um corpo igualmente observado.
com as sensações físicas, com as sensações mais sutis, com as emoções. Existe uma mente com os seus pensamentos ou não, igualmente observável. Quem está observando? E se aparecer na sua tela mental qualquer resposta para essa pergunta, perceba que, da mesma forma, essa resposta é observável. É mais um pensamento. E você volta a atenção e repousa na observação. Perceba a quietude que é ficar na sua natureza. Você já faz isso o tempo inteiro, você observa o que você considera externo o tempo inteiro. O tempo inteiro você está observando as pessoas, você está observando o ambiente, a natureza, a casa que você mora. Só que quando é em relação a essa personalidade, a essa estrutura que você chama de eu, você se envolve. Você entra num diálogo mental e fica preso nesses enredos. Então aqui agora, observa o ambiente, com todos os eventos acontecendo, com os sons da rua, os sons aí da sua casa, ou até mesmo o som da minha voz. Observa a sensação física no corpo, o corpo sentado na almofada ou na cadeira, as pernas dobradas ou os pés plantados no chão, os braços repousados sobre as pernas, igualmente observável. Observa a mente, os pensamentos ou não, mesmo se não houverem pensamentos, perceba que é igualmente observável. Quem está observando? E mais uma vez, qualquer resposta que apareça na tela mental, perceba que é igualmente observável. E você volta a atenção e repousa na observação. Coluna reta, peito aberto. A inspiração profunda e na expiração você se aquieta e deixa essas palavras agora que vão ser lidas simplesmente virem e irem, usando essa mesma observação que você observou o ambiente, o corpo, a mente, você deixa essas palavras simplesmente virem e a atenção repousada aqui e agora. A meditação pode lhe dar os maiores vislumbres, porque é a coisa mais inútil do mundo. Você simplesmente não faz nada, entra no silêncio. É melhor do que o sono, porque no sono você está inconsciente e tudo o que acontece, acontece inconscientemente. Você pode estar no paraíso, mas você não sabe. Na meditação você sabe. Torna-se consciente do caminho de como ir do mundo útil do exterior para o mundo inútil do interior. E uma vez que você sabe o caminho, a qualquer momento pode simplesmente ir para dentro. Quando você está sentado no ônibus, não precisa fazer nada. Pode ficar simplesmente sentado. Viajando de carro, de trem ou de avião, você não precisa fazer nada. Tudo está sendo feito pelos outros. Você pode fechar os olhos e entra no inútil no interior. E de repente, tudo se torna silencioso, sereno. De repente, você está na fonte de toda a vida. Mas isso não tem valor no mercado. Você não pode vender, não pode dizer, tenho uma ótima meditação. Alguém quer comprá-la? Ninguém estará disposto a comprá-la.
ela não é uma mercadoria, é inútil. Essas palavras do Osho, né, do livro Orange, ela traz muito uma visão que a gente traz no Ocidente, né, dessa utilidade que a gente acredita ter e que isso não deixa com que a gente se aquiete. Né? Sentar e ficar quieto, para o ocidental, é visto como perder tempo. Eu podia estar fazendo algo, eu podia estar realizando alguma coisa, eu estou aqui sentado meditando. Onde que isso vai me levar? A meditação não é para você conquistar alguma coisa, a meditação não é para você atingir um objetivo. Por isso que ele fala dessa inutilidade. A meditação é para você ser quem você é. E isso não tem preço. Não no sentido pejorativo da coisa. É no sentido que isso não pode ser comprado, não dá para vir de fora. Então, sentado aqui agora, repousa a atenção e observa o ar entrando e o ar saindo. Coluna reta, peito aberto, a inspiração profunda e na expiração você se aquieta. O sino vai ser convidado a soar mais uma vez, indicando o final da prática formal. Mas evita se movimentar bruscamente, evita já se mexer de forma automática e ainda mantenha a atenção na postura, na respiração. E fica aí. Vai movimentando lentamente o tronco para um lado, o tronco para o outro. Movimentando a cabeça para um lado, a cabeça para o outro. Quem estava de olhos fechados, abrindo os olhos, sentindo o gosto na boca, movimentando os dedos dos pés, os dedos das mãos. E vai retomando contato com o seu corpo. Lembrando que as meditações ficam disponibilizadas aqui no Stories do Instagram, na timeline lá do Facebook do Samazat e também no canal do YouTube lá do Samazat, Samazat Terapias Integradas. Lá no YouTube está tudo disponibilizado lá no nosso canal desde o dia 1º de abril. Né? A gente começou aqui no dia 16 de março, né, com as meditações guiadas diariamente. Mas a gente só passou a salvar os vídeos para carregar lá no dia 1º de abril. E aí tem lá desde o dia 1º de abril até hoje, não, mas falta carregar ainda acho que os 3 últimos dias. Mas já tem bastante material lá, bastante meditação guiada, né, para poder dar suporte a essa prática nesses dias aí que a gente tem precisado tanto. Bem? E chama também seus amigos, familiares, todo mundo para meditar com a gente, né? Quem estiver na sua casa também, para meditar junto, para a gente ir aumentando esse campo da meditação também, né? A gente ampliando esse campo mais de amorosidade, de introspecção, de calmaria. Quanto mais gente meditando, melhor para todos os seres. A gente hoje viu um vídeo super bonito assim no Moji, né? Ou Moody, como algumas pessoas falam, que é um mestre que está morando em Portugal ultimamente e ele tem feito alguns vídeos, né, durante a quarentena e ele tem comentado, assim, ele estava comentando que está sendo dada uma grande oportunidade para a gente agora para ir para um caminho mais elevado, né? Porque como a gente está ficando em casa agora, está tendo que parar para repensar um pouco a vida, né? As pessoas estão entrando mais em introspecção e repensando, né, os caminhos que estavam sendo dados. Então é um grande momento assim para você poder aprofundar
no autoconhecimento, nessa busca interior mesmo, de voltar para casa, né? De conseguir olhar de novo para si. Porque na correria do dia a dia a gente sempre fica olhando para fora e demandando muita energia para o exterior, né? Para essa confusão toda que é, assim, o caos que fica rodeando. Então é uma boa oportunidade para você poder parar um pouquinho, respirar, centrar, né? Olhar para si, aprofundar. Então aproveita essa oportunidade para isso. Isso aí. Então, gente, lembrando, as meditações ficam disponibilizadas aqui no Stories por 24 horas. Passa o link do vídeo. Está lá no YouTube, no Facebook da Ritama. Eu gostei hoje até. Eu hoje compartilhei esse vídeo porque eles botaram, ele fez anteontem e eles botaram legenda já. Então até botei no meu Facebook, é Ritama Ri. Né? Ri. Então, ficou bem legal. Assim, eles têm um vídeo um pouco maior, né, de 18 minutos dele falando, e depois fizeram um vídeo, eu compartilhei os dois, mais curtinho, mais sucinto, com a legenda e umas imagens também. Né? Então, gente, as meditações ficam disponibilizadas aqui no Stories por 24 horas, ficam lá na timeline do Facebook do Samazat, né, e ficam lá no nosso canal do YouTube. Tá bem? Gente, até amanhã. Amanhã, mais uma vez aqui às 18. Então, chama os amigos, chama os inimigos, chama todo mundo. Vamos meditar. A gente tem precisado muito nesse período e realmente criar, né, essa intimidade com a prática, essa intimidade com a meditação e seguir realmente a ficar nesse espaço mais centrado. Muito bom hoje, uma paz bem mais clara, maravilha, Helder. É isso aí, gente. A gente tem pedido também para quem puder fazer um depoimento de como é que está sendo a meditação, né, que a gente tem postado de forma anônima, né, não colocando o nome da pessoa, para poder chamar mais gente também para estar meditando, com depoimento de quem já está fazendo. Quem já está fazendo, quem fez hoje pela primeira vez, o que sentiu, como foi a prática, pode mandar aqui no direct para a gente o depoimento ou lá no Messenger do Facebook também, que aí a gente está postando aqui no Instagram do Samazat. Tá bom, gente? Um beijão, até amanhã. Amanhã às 18, estamos de volta aqui. Beijo.